Meu povo, infelizmente não deu para João Fonseca. Ele acabou sendo derrotado por Taylor Fritz, o americano número 5 do mundo, pelo ATP de Eastbourne, preparatório para um Wimbledon que começa semana que vem. E o que é que significa essa derrota na carreira dele? Que lições dá para tirar desse jogo? E como é que ele chega para um Wimbledon que começa semana que vem, como eu falei. Vamos lá, então. João Fonseca perdeu por 2-1 para Taylor Fritz. Um jogo apertadíssimo, decidido mais uma vez nos detalhes, e mais uma vez os detalhes caíram do lado adversário, como vem acontecendo repetidas vezes nesses últimos tempos aí na carreira de João. O que é que isso significa? Significa que ele tem 18 anos, que ele ainda está aprendendo muito. É o primeiro ano dele, assim, realmente cheio, assim, no circuito, né? Jogando os principais torneios, contra os principais adversários, né? Os principais jogadores do circuito. Semana após semana ele está enfrentando top players, o que para ele está sendo uma experiência nova, mas uma experiência muito enriquecedora. E ele está vendo que o buraco é um pouquinho mais embaixo nesse sentido, dos detalhes principalmente. Né? Porque é muito diferente você jogar contra um número 150, 200 do mundo, como ele vinha jogando desde de 2023, né? Quando ele começou a dar os primeiros passos ali nos torneios profissionais, até agora. Né? Então, quando você joga com o número 200, 150 do mundo, você tem muita margem para errar, para tentar voltar para o jogo, sair e voltar para o jogo. E contra esses top 5, top 10, top 20, eles te dão poucas brechas, poucas oportunidades, você tem que ir lá e aproveitar. Então, isso é uma coisa que ele está aprendendo, está vendo de perto que cada vez mais, quando vai afunilando o ranking, as janelas de oportunidades são muito pequenas e ele tem que aproveitar. E esse jogo de hoje, né, quer dizer, que começou ontem, mas terminou hoje, para mim, assim, analisando o João, o desenvolvimento da carreira dele, foi um jogo excepcional. Não só esse jogo, mas os 3 jogos dele que ele fez na grama, né, o da semana passada contra o Cobolli, que ele perdeu também, que ele teve match point, perdeu de 2-1 também. O contra os Isselbergs e esse agora, foram 3 jogos que ele jogou muito bem tênis, que ele mostrou uma adaptação muito rápida para a grama, que é uma coisa difícil, que a gente não tem quadras de gramas aqui no Brasil praticamente. Mostrou que tem uma perspectiva enorme para ele se desenvolver e ser um excelente jogador de grama, porque ele tem características que são muito favoráveis para ele na grama. Né? Ele se tornou um excelente sacador, a bola dele anda muito quando ele consegue acelerar, então é difícil para o cara conseguir, na grama ela quica e desliza mais, né? E morre mais, então difícil o cara manter a bola, a porrada dele manter em jogo. Outra coisa também, ele mostrou um slice muito bom. Esse último agora ele fez 2 winners de slice, que é uma coisa raríssima de se ver. Mostrou também uma chegada boa na rede, né? Um voleio muito bom, mas ainda está precisando ajustar muito o approach dele, que ele está frequentemente indo para o lado que o cara está, então ele precisa escolher melhor o approach. Basicamente tem que ir para o lado que o cara não está, apostar mais na direção, menos na força nesse momento e na conclusão, confiar no voleio dele, na conclusão do voleio, que ele voleia muito bem. Falta ainda a curtinha, né? Ainda é uma bola que ele precisa colocar no arsenal dele, até para mexer com o posicionamento defensivo do adversário, para ele não ficar tão lá atrás se defendendo enfim, conseguir trazer ele mais para dentro da quadra, e aí as pancadas dele vão surtir mais efeito, né? Então, assim, o que é que dá para tirar de lição? Deu para ver que João foi muito competitivo todos esses jogos. Só jogou com adversário de primeira linha, né? Cobolli é número 20 do mundo, os Isselberg 50 e poucos, Taylor Fritz número 5 do mundo, e ele perdeu um jogo, terceiro set, 7-5 de Taylor Fritz, né? Tirou um set de Fritz, ficou por pouco ali de conseguir levar o jogo pro tie-break, né? Sacou para levar o jogo pro tie-break. Infelizmente foi um game que ele jogou muito mal, não conseguiu jogar o primeiro saque e escapou por detalhes. Ele teve chances, teve breakpoint, teve bolas simples que ele poderia ter cuidado um pouco mais e acabou errando, como vem acontecendo repetidamente. E eu acho que essa sucessão de erros que estão se repetindo é normal para a idade dele, né? João tem apenas 18 anos, a questão é que ele surgiu de uma forma muito meteórica, né? Para muita gente, para a grande massa, e ele fez um fim do ano passado, começo desse ano, muito avassalador, né? Ganhou o Next Gen, ganhou o ATP qual foi mesmo? De Canberra, talvez. E em seguida furou o quali do Australian Open, entrou no Australian Open, ganhou de Rublev, número 9 do mundo.
Na segunda rodada já fez um jogo duríssimo também de 5 sets, que ele sentiu ali já o hype chegando, o nervosismo. Deu pra ver que ele já não estava jogando tão solto quanto na primeira rodada, o que se ele jogasse solto dificilmente ele perderia para Sonego. E aí ele foi para Buenos Aires, ganhou Buenos Aires e aí ficou aquele hype absurdo em torno dele. Desde então ele tem tido uma certa dificuldade de lidar com esse momento psicológico dele, né? De muita pressão. É como se ele tivesse evoluído 4 anos em 4 meses, ou tendo que passar pelo que ele passaria durante 4 anos, tudo condensado em 4 meses. Então é natural que ele sentisse, ou era natural que ele sentisse esse momento, essa pressão, e tivesse um pouco de dificuldade de adaptar para essa nova realidade dele, né? De um jogador que tem muita expectativa em torno dele, muita gente fala, e agora começaram muita gente a questionar, ao mesmo tempo que muita gente elogiava. Primeiramente era só elogio, agora é muito questionamento também. Será que ele é tudo isso? Será que ele não é? Será que ele vai chegar? É uma enganação? Enfim, está tendo que lidar com tudo isso, e todo jogo ele tem que se provar. Todo ponto, toda bola que vem, ele tem que se provar. Quando ele começar a abstrair um pouco mais isso, e jogar um pouquinho mais solto, novamente, eu acho que ele vai retomar o caminho dele, assim, essa ascensão mais meteórica. Agora vamos falar da projeção dele, né, daqui para frente, para o Wimbledon, para a carreira dele. Muita gente, quando ele perde um jogo, critica logo o calendário. Tem inclusive alguns perfis aqui no YouTube que são especialistas em criticar o calendário de João, como se tivesse mais acesso, mais recurso e mais expertise do que uma equipe profissional que segue ele. Eu acho isso impressionante. Como a galera, os pitaqueiros de plantão, que nunca entraram na quadra de tênis, nunca jogaram um torneio, vêm palpitar sobre o calendário que uma equipe profissional faz. O cara tem lá preparador físico, tem o técnico dele, especialista, estudou anos em torno disso. O cara construiu João Fonseca e sabe melhor do que ninguém as condições físicas, psicológicas, enfim, tudo que ele está enfrentando nesse momento, e vem querer palpitar no calendário de João. Muita gente sabe e tem falado que um dos grandes problemas de João é a parte física, que ele precisa evoluir mais, ser mais rápido, ser mais forte, ter mais resistência, né? E você só evolui a parte física se você tiver tempo para preparar a parte física. Todo mundo da comunidade de preparação física sabe que se você está jogando e está fazendo exercício físico, fazendo musculação, você não vai desenvolver, você vai catabolizar seu músculo. Então você precisa pelo menos de 2, 3 semanas ali para conseguir ter algum resultado e algum retorno do trabalho físico que você venha fazer. Então é muito natural. E essa janela de oportunidade entre os 16, 18 anos até os 21 ali, que é um momento que seu corpo está se formando como um todo, é um momento muito especial e único na preparação física do atleta, que você tem que aproveitar para moldar aquele atleta o que ele vai ser o resto da carreira. Se você perder essa oportunidade, já era. Se você estourar, botar ele para jogar um torneio atrás do outro, vai ganhar experiência? Vai, muito rápido, mas provavelmente ele vai quebrar em 3, 4 anos, ou não vai ter o mesmo desempenho que ele poderia ter ao longo dos anos, de 12, 15 anos, que seja. Então eu acho que o que a preparação, a equipe dele está fazendo é bom, vale confiar, vale dar o voto de confiança. Se daqui a 2, 3 anos ele estiver nesse mesmo ritmo, aí vale a pena ser criticado. Mas hoje eu acho que esse é o caminho. Além disso, ele precisa treinar alguns aspectos técnicos do jogo dele que ele só vai melhorar treinando, não jogando. Você não melhora técnica jogando. Você não pensa na hora que você vai estar jogando, vem um backhand, você pensa, poxa, preciso abaixar mais minhas pernas em cada backhand. Você treina, você faz isso no treino, você faz com drills, você faz trabalhando o técnico, chamando você para fazer os movimentos, melhorando, abaixa mais, pega a bola mais embaixo, penteia a bola. Então você vai fazendo isso no trabalho, nesse intervalo que você tem entre um torneio e outro. Não durante o torneio, até porque se você fizer durante o torneio, a tendência é você entrar nos jogos com pouca confiança no seu golpe. Então eu acho que a decisão tem que ser por aí mesmo, ele tem que dar alguns intervalos desse para treinar, para tentar voltar melhor, até para limpar a cabeça, né, que eu acho que a gente não está lá no dia a dia com ele, não sabe como deve estar sendo lidar com essa pressão toda que ele está lidando, né? Então acho que é por aí mesmo. Acho que o caminho para se construir uma carreira sólida de 10, 12, 15 anos é por aí mesmo. Ele está indo no caminho certo, tem 18 anos, vai fazer 19 ainda, então é muito jovem para querer que ele tenha o mesmo calendário de adultos. Nitidamente ele não tem o corpo de um adulto ainda. Está caminhando, está perto e tal, mas ainda não tem. Até o lobo frontal dele não está formado, imagine o corpo.
Então, os corneteiros de plantão, segura um pouquinho a onda, tá? Confia um pouquinho, até porque vocês não estão com... Vocês não estudaram para estar lá no lugar dele, no lugar que a equipe dele está. Vocês não têm anos de formação curricular, de preparação física, anos de quadra. Provavelmente vocês não jogaram o torneio, você não sabe o que é, você não sabe como é que você cresce, como é que você evolui, como é que você desenvolve. Então segura a onda um pouquinho, tá? Nos pitacos. Teve um canal que fez um vídeo inteiro para bater no calendário de João. Então fica complicado assim, tá? E todo jogo que o cara perde, tome pitaco no calendário de João. Como se isso fosse a grande questão da vida de João, que ele tem que jogar, tem que jogar, tem que jogar. Então, ele vai chegar nesse momento de ele jogar. Não é a hora ainda. Ele ainda está se desenvolvendo. É mais importante hoje que ele ainda se desenvolva do que ele jogue um torneio atrás do outro. Concordo com a equipe. Sobre o Wimbledon, vamos lá. Eu acho que João vai chegar muito forte para o Wimbledon, muito confiante. Nitidamente deu para ver a evolução dele, né? Cada partida, assim, ele trazendo coisas novas para a grama, melhorando o saque, melhorando a esquerda. Do ano passado para cá mesmo, o saque dele é outro. Ele virou outro sacador. Inclusive, foi um dos grandes motivos de ele não ter furado o quali de Wimbledon ano passado, é que o saque dele não incomodava ninguém. Então, ficava difícil você jogar com um cara que saca ok na grama e você sacando mais ou menos. Então, no saibro você ainda consegue meio que neutralizar isso, porque o saibro reduz um pouquinho a velocidade da bola, né? Na grama, não. A grama é mais difícil. Então, nitidamente, pouco depois disso, ele colocou um saque muito melhor, focou nisso e voltou outro sacador. Ali já nos confrontos da Copa Davis e logo depois no Next Gen. Então, eu acho que ele vai chegar em Wimbledon muito forte. Ele trouxe os elementos novos para o jogo dele. Ele está um jogador mais completo e cada vez mais preparado para jogar na grama. Eu acho que ele está se sentindo bem na grama. Ainda demora um pouco para entrar no jogo. Eu acho que essa é uma grande questão dele desde sempre. Não foi só nesses jogos, nem hoje. Não foi só hoje que isso aconteceu, nem ontem. Vem acontecendo sucessivamente. Eu acho que ele precisa... Isso sim, é uma coisa que já dá para a equipe melhorar sim. Antes de falar de Wimbledon, eu queria falar algumas coisas assim que, na minha visão, já podem ser mudadas nele, e sem muito alarde, sem muita preparação. Por exemplo, isso do pré-jogo dele, nitidamente alguma coisa está falha. Porque ele costuma entrar muito desligado nos jogos, muito na rotação, muito abaixo, e demora muito para ligar no jogo. Então alguma coisa está falhando. Talvez alguma coisa de preparo psicológico, de focar a atenção, não sei se alguma coisa de quadra também com a equipe. Eu escrevi um TCC sobre isso, na realidade, né? Eu sou formado em psicologia e meu TCC foi não sobre só isso, mas a influência psicológica da música em atletas de competição. Esse era o tema do TCC. E assim, eu não sei, eu já vi algumas imagens de João fazendo meditação antes do jogo e tal. Muito bacana, não sei se é antes do jogo, mas talvez não seja a meditação que ele esteja precisando. Talvez seja um estímulo mais forte. Então, não sei, acelerar mais a mente, não reduzir mais as ondas. E isso, no meu TCC, eu me lembro que eu vi alguns casos de atletas que precisavam não de uma música tranquila, mas de uma música para cima. Alguns precisavam realmente de uma música mais relaxante. Então, eu quis trazer essa analogia, porque eu me lembro de ter visto isso e você aumenta até 20% o seu desempenho. Você pode aumentar até 20%, a depender de como você use a música, assim, nesse momento tanto de treino quanto no momento pré-competição. Então isso é uma coisa que tem me incomodado muito, ele está entrando muito desligado nos jogos, sabe? Principalmente com esses tops, você desgarrou um pouquinho, você não consegue mais pegar. Foi o que aconteceu no primeiro set contra Fritz. Desgarrou um pouquinho, esqueça. Já foi o jogo, já foi o set, né? Aí depois ele entrou no jogo, entrou bem. Aí é uma notícia boa para o Wimbledon. Ele começou a impactar melhor a bola. Ele vem impactando bem na grama, a meu ver. Tem que continuar pressionando, tem que continuar indo para a bola. Muita gente falou que ele está apressado, não vi pressa nenhuma. Ele não é ainda um jogador extremamente rápido, ele é um jogador que precisa tomar rédea do ponto antes do cara, porque se o cara botar ele para mexer, dificilmente ele vai ganhar o ponto. Então ele precisa tomar iniciativa antes do cara tomar dele, né? Agora, ele precisa realmente dosar a intensidade da pancada dele. Ele não precisa ir com toda a força que ele tem na vida para todas as bolas, de fato.
Mas eu acho, o que eu vi nesses jogos da grama que me animou foi justamente isso. Eu acho que ele está encontrando bem a velocidade ideal para ir para a bola, para comandar os pontos, sem ser aquela loucura alucinada de bater o mais forte que puder na bola. Então eu vi bastante isso nitidamente nesses jogos. Mas ele errou alguns detalhes, não foi porque ele estava apressado. Para mim foi por uma questão mais de hesitação, de nervosismo, de ansiedade, ou talvez uma questão de falta de zelo nos detalhes, no acabamento das jogadas, do que necessariamente, tá sem paciência e quer meter a mão na bola, como foram em alguns torneios. Agora não foi. Agora na grama ele tem que fazer isso, não dá para ficar esticando muitos pontos. Vou entrar com a mentalidade de esticar os pontos. Não tem como você fazer isso na grama porque a bola morre. Uma coisa assim, o ponto foi se desenvolvendo e acabou trocando 10, 20 bolas. Acontece, mas não tem como o cara entrar. Nem Nadal, que era um trocador de bola de marca maior, entrava na grama assim. Então, essa tática aí não existe, de entrar, vou entrar para trocar 20 bolas. Não tem como. Então ele tem que ir para a bola, tem que atacar, tem que tomar rédea, tem que ser ofensivo, é a característica dele. Foi o que fez ele ser um grande prospecto no tênis e fez o mundo todo falar de João Fonseca. Isso eu vi de uma forma bem boa nesses últimos jogos. Um outro detalhe que eu percebi que eu acho que pode ser melhorado também instantaneamente, que está me incomodando, é a posição de devolução dele de segundo saque. Taticamente, qual é a questão? Taticamente é uma boa ele pressionar o segundo saque do adversário e ele mostrou isso, principalmente no ano passado, que ele estava desenvolvendo o tênis dele para devolver o saque dos adversários bem dentro da quadra e já sair atacando. Então, isso daí tem um lado bom e tem um lado ruim. O lado bom, evidentemente, é que você já sai comandando o segundo saque do adversário. Com isso, você, além de, obviamente, já ter a possibilidade maior de ganhar aquele ponto do adversário no saque dele, você coloca uma pressão pro primeiro saque dele. Porque o cara você começa a entrar na mente do cara, tipo assim, velho, se eu errar esse saque aqui, esse primeiro saque, eu vou pro segundo, ele vai montar e eu preciso acertar e puf, erra. Então, isso daí você começa a pressionar a cabeça do cara. É uma tática boa? Nesse sentido mas eu acho que em alguns momentos cruciais você tem que recuar um pouquinho. Alguns momentos assim é mais importante você ganhar o ponto, fazer o cara jogar o ponto, do que você tentar entrar na mente dele. Então eu acho que João está entrando muito para devolver os saques em todos os segundos saques. Nesse jogo com o Fritz ele até ficou um pouquinho mais atrás, mas em geral ele está tentando entrar muito para agredir o segundo saque. E com isso o que está acontecendo? Ele está impactando mal a bola, pegando atrasado, ou a bola pegando muito no corpo, ficando muito no corpo. E quando você entra dentro da quadra para bater, você está mal posicionado para a próxima bola. Então ele está ficando pelo caminho, porque a segunda, se você está impactando mal, a bola para o cara lá vai ficar muito fácil, você vai ficar vulnerável. Então a bola está voltando no pé dele, ele não está tendo tempo de reação. Ainda mais ele que não é tão rápido de perna para conseguir cobrir a quadra numa velocidade tão grande. Se essa bola de segundo saque não for impactada excepcionalmente bem, ele vai ficar vendido. É o que está acontecendo com ele. Então eu acho que o técnico dele, o Guilherme Teixeira, chamar ele, dá 2 gritos ali e falar: João, recua um passo para trás. Devolve o segundo saque na linha de base. Não precisa devolver dentro da quadra. Pronto, dá um passo para trás e senta a mão na bola. Beleza. Aí é uma coisa. Agora você está dentro da quadra. A outra coisa, se essa bola que você encheu a mão, o cara conseguir minimamente voltar para a quadra, você está muito mal posicionado, você não vai ter nem tempo de voltar, porque a bola foi muito rápida. Então ele pode usar outras soluções também. Ele pode devolver, tirar a velocidade, devolver mais aberta e ir para a rede, fazer o tip and chart, né? Ou então tentar angular a bola. Tem algumas possibilidades para fazer, mas ele está tentando sempre repetir essa fórmula de entrar na bola e dar nela, né? Que é a característica dele, mas eu acho que isso daí está custando alguns pontos importantes para ele. Eu acho que, por exemplo, quando está ali um 30-40, um breakpoint que ele tem, o cara vai para o segundo saque, você está errando sempre essa jogada. É o momento de você dar um passo para trás e pensar mais em ganhar aquele ponto do que tentar botar pressão na cabeça do cara. Então isso é minha crítica aí, e já tem um tempo que eu tenho visto isso. A outra coisa, eu já falei aqui, eu acho que o approach dele precisa urgentemente melhorar, porque não é possível que não esteja alguém vendo que ele está o tempo todo indo para o lado que o cara está. Então, um exemplo disso foi esse match point aí contra Fritz.
beleza, teve o vento ali que atrapalhou e tal. Mas não era, ele foi pro lado errado de novo. Se ele vai aberto, ele não precisa tupir a mão. Se ele vai para lá e confere a bola para complementar com voleio, a chance dele ganhar aquele ponto é muito alta. Enfim, ele está repetindo muito isso. Então são as minhas críticas. Para o Wimbledon, minha expectativa é boa, porque é o melhor de 5, né? Então, esse fator de ele entrar muito frio e tal, eu acho que não vai pesar tanto. Então, eu acho que ele vai ter um tempo ali para conseguir se encontrar no jogo de novo, voltar e, enfim, e tentar levantar os jogos. Ou simplesmente tentar entrar um pouco mais on fire, né? Tentando queimar mesmo a bola, e se não estiver entrando, aí segura mais a mão, que ele vai ter essa margem maior, né? Acredito que as expectativas são boas para ele em Wimbledon. Vai depender muito do chaveamento, que ele ainda está muito vulnerável com isso. Porque, né, evidentemente, ele ainda tem o risco de pegar de cara um cabeça-chave ou alguém muito forte. Mas eu acredito que se ele pegar um chaveamento razoável, dá para ele fazer uma terceira rodada, que seria um resultado excelente para ele. Ou até mais. Depender de como seja o sorteio. Agora, se ele sai de cara pegando um Draper, pegando um Taylor Fritz, pegando, sei lá, um Sinner, um Alcaraz da vida, aí realmente complica, né? Então, por hoje é isso. Espero que a gente se veja em breve. Esse é o canal Brazucalizando. Eu sou Vitor Pedreira. Um forte abraço.